Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 29, pessoal, de agosto de 2025, sexta-feira, já são meia-noite e 14, lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 28 e, obviamente, havendo a necessidade, nós retornaremos no período da noite de sexta para trazer de fato a análise referente ao do dia 29. Fechado? Então a gente vai começar aqui pelo calendário econômico. Tivemos alguns eventos importantes na data de hoje. Saiu para nós aí o resultado do PIB referente ao trimestre lá nos Estados Unidos. O resultado veio acima aí da projeção, pessoal, 3,3, e os pedidos iniciais por seguro-desemprego acabou vindo abaixo do esperado, que era de 231 mil novos solicitantes do benefício. Resultado muito bom, refletiu aí de forma positiva nas três principais bolsas. S&P subiu 0,32, Dow Jones 0,16 e a Nasdaq alta de 0,53. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente, seguindo aí as três principais bolsas, tivemos no diário uma alta de 1,18. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado $111.500. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise, ou na sexta-feira à noite, no caso hoje, ou somente na segunda-feira, tá, pessoal? Então eu vou reduzir aqui o tempo gráfico. Nós estávamos basicamente trabalhando aqui, né, pessoal, na nossa resistência diagonal, fazendo alusão à estrutura de topos descendentes criada desde o topo histórico, e a gente menciona aí uma grande, né, probabilidade do dia de hoje em termos um momento aí de consolidação. Evidentemente era um ponto de decisão, né, pessoal? A gente precisava colher aí algumas evidências importantes justamente para sabermos se de fato teríamos o rompimento ou a recusa de preço. Então, pessoal, basicamente o dia inteiro a gente ficou na proximidade aqui da nossa marcação. Vocês podem observar aí os compradores, né, tentando manter o preço acima, os vendedores tentando manter o preço abaixo, um bate-cabeça generalizado aí por muitas horas. E aí, posteriormente, né, veio a recusa de preço, né, inclusive buscando aqui, né, pessoal, a nossa linha de tendência diagonal, né, o nosso suporte, que estávamos justamente fazendo alusão a essa sequência lógica aqui de fundos ascendentes. Então ficou bastante visível, né, a briga nessa região, justamente porque tínhamos um entrave aqui, né, pessoal? E a gente sabia que diante de um dos dois lados haveria a movimentação do preço aí de uma forma mais verticalizada. Ao mesmo tempo, sabíamos, né, pessoal, da condição desse suporte em relação à fragilização em vista das múltiplas retrações em que houve aqui ao longo da linha do tempo. Então era um ponto importante, foi frisado para vocês, e acredito, né, pessoal, que a partir das 9 da manhã já ficou evidente aí de que teríamos a recusa de preço em vista, né, do volume que foi apresentado, o preço fechando abaixo e posteriormente em uma tentativa aí desesperada por parte dos compradores, né, uma reação na eminência aí de seduzir outros institucionais a agredirem um preço para que, quem sabe, pudessem fazer um topo maior do que os anteriores, né, pessoal? Mantendo a estrutura ascendente de topos e fundos. Então, infelizmente, tivemos a recusa de preço. A gente percebe, inclusive, no candlestick atual, pessoal, bastante volume vendedor adentrando, inclusive já superando o candlestick anterior, onde prevaleceu compra. Então, um ponto muito ruim para quem está buscando aí níveis superiores de preço. Ao que parece, a gente poderá, né, buscar níveis inferiores de preço, pessoal. Infelizmente, cenário bem complicado aqui para o lado dos compradores. A gente percebe que a estrutura delineada vai se manter, né, pessoal? A gente tem uma estrutura descendente, com topos e fundos, e, ao que parece, vai se manter aí
a mesma estrutura em virtude dos, né, últimos acontecimentos aí, pessoal, nas últimas horas. Então, cenário bem complicado, a gente vem para confirmar o rompimento de fato aqui desse suporte e aí, pessoal, podemos, né, ganhar velocidade daqui em diante. Ou seja, os vendedores poderão atuar de uma forma mais incisiva em blocos, de fato, para buscarmos aqui a região dos 108,5. Lembrando que o preço nunca vai direto, tá, pessoal? Então poderemos ter aí eventuais retrações no meio do caminho por parte dos compradores, mas acredito plenamente em que, de fato, vem se desencadeando para essa movimentação totalmente descendente. E seguindo aqui a lógica, né, pessoal, pode ser que a região dos 108,5, ali na proximidade dos 108, que inclusive há acumulação de lotes, pode ser que a gente não tenha, né, uma reação por parte dos compradores no sentido, né, de buscar aí novos níveis de preço ou até mesmo, né, recuperar todo esse gap aí que foi perdido, né, pessoal, desde o encontro lá na região do topo histórico. Então pode ser que aqui não seja o final da linha e obviamente será importante que você analise com cautela o comportamento do preço aqui nessa região, justamente porque na ausência de volume comprador, estrutura de preço ascendente com topos e fundos, formações de candlesticks, né, que demonstrem força. Enfim, tudo isso vai ser importante analisar. A gente poderá, inclusive, buscar níveis inferiores, né? Quem sabe ali na proximidade dos 105. Então, temos um cenário bem complicado para os compradores, pessoal, sendo bastante transparente com vocês. É óbvio que o mercado é soberano, mas, né, diante do que estamos analisando aqui neste momento, vai ficando complicada a situação e infelizmente não vejo aí com bons olhos, né, ao que tange o mercado, né, simplesmente reagir buscando ali, quem sabe, né, a região da média de 20 períodos no diário ou até mesmo nossa primeira resistência, né, neste caso a segunda, né, porque ainda temos aqui a resistência diagonal. Nós não tivemos a confirmação de rompimento, então seria a nossa resistência secundária ali na proximidade dos 117,400. Então, pessoal, basicamente é isso. A gente tem alguns minutos até o fechamento desse candlestick atual. Teremos a abertura do novo a 1 da manhã, evidentemente os dois fechando abaixo e ambos prevalecendo o volume vendedor e pelo menos um com característica de força. A gente poderá sim buscar a região próxima aí dos 108,5, região dos 108, e evidentemente aqui preciso muito cuidado para quem está esperando uma reação mais incisiva, porque na ausência, como eu mencionei, de consonantes positivas, a gente poderá buscar evidentemente ali a região dos 105 mil dólares. Beleza, pessoal? Então acho que é isso aqui no Bitcoin. Pelo cenário aqui eu já vou até caracterizar como uma nova resistência, pessoal. Vou tomar a liberdade de fazer essa modificação. Então, a gente já passa a ter aqui, né, uma barreira dupla, né, uma resistência dupla, justamente dificultando ainda mais a vida dos compradores. E vamos acompanhar todos juntos, né? Vocês podem aproveitar, evidentemente, confirmando aí o rompimento desse suporte, né? Quem sabe uma operação em derivativos, né? Entrando shortado justamente para aproveitar essas ocasiões e que o preço, né, infelizmente, venha buscar níveis inferiores. Beleza? Então, no gráficos estamos ok, basicamente destrinchado aí o cenário para vocês. Lembrando, pessoal, que evidentemente à noite, né, se não houver necessidade de trazer um parecer para vocês, evidentemente pelo que foi passado aqui na análise de hoje, a gente retorna na segunda-feira, lembrando que reduz bastante o volume, né, a partir das 6 da noite do dia de hoje e aumenta o volume posteriormente a partir das 5 de domingo, né, com a abertura do mercado futuro às 7 lá nos Estados Unidos. Fechado? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente tem alguma alteração importante.
Então, ó, pessoal, pelo lado dos compradores, a gente vê um livro bem diluído. A gente de fato enxerga aqui, pessoal, a acumulação na região dos 108, então é próximo ali, né, do nosso suporte. Evidentemente, por isso a necessidade de analisar friamente, né, o preço naquela região, considerando, né, que iremos buscar este nível e mais abaixo, somente na região dos 105, aí sim faz total sentido, né, pessoal? São quase 15,5 milhões de dólares posicionados a serem comprados. Aí, quem sabe, a gente, né, terá uma reação mais incisiva aqui, obviamente perdendo a região próxima aí dos 108, tá? Então, pelo lado dos compradores, ok. E pelo lado dos vendedores, a gente vê a acumulação, pessoal, em nenhum nível. Então, basicamente, bem diluído, pessoal, pulverizado. A maior concentração que eu enxergo aqui é na região dos 115, são 7 milhões de dólares. Mas aí já estamos, né, bem distante do preço a mercado. Talvez não faça tanto sentido neste primeiro momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Foi passado aí para vocês o cenário, as possibilidades. Complicado a situação dos compradores. Infelizmente, a gente almejava aqui a confirmação de rompimento, justamente para que pudéssemos dar continuidade na ascendência do preço, mas em virtude aí do que o gráfico vem nos apresentando, pessoal, nos resta torcer para que eu esteja errado e de fato aconteça uma reviravolta, né? Às vezes uma notícia externa pode influenciar diretamente aqui a estrutura do preço, enfim. Tudo isso a gente precisa colocar no radar também, mas, né, pelo que eu, estou presenciando neste momento, acho que buscaremos aí, pessoal, brevemente, níveis inferiores, né? Como eu mencionei, ênfase na região próxima do 108 e, posteriormente, na ausência de boas condicionantes positivas, região do 105. Fechado? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje, uma análise mais simplória, mas com bastante informação relevante. Espero que possa auxiliá-lo, né, naquilo que você esteja acompanhando aí da sua casa. E é isso, desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.